Você sabe o que é um devocional? Você está começando agora e não sabe necessariamente como fazer? Ou você já está há um tempo, mas não sente se está fazendo do jeito certo? Então esse vídeo é para você. Fique até o final que eu vou te dar algumas dicas e sugestões de como você pode fazer, a importância de fazer e por que você deve fazer. De modo geral, o tempo devocional é um tempo que você tira para estar com Deus, na presença de Deus, só você e Ele. Outras atividades, como ir à igreja, como ir a um estudo bíblico, como estar junto de pessoas, não necessariamente quer dizer que você está com um tempo devocional com Deus. Na verdade, o tempo devocional é um tempo que você tira exclusivamente para entender, para ouvir e para estar na presença de Deus, você e Deus. Esse é um momento, por exemplo, que você pode ler a Bíblia, orar, meditar sobre aquilo que você leu, você pode também louvar o Senhor, então você pode estudar acerca da palavra, acerca daquilo que Deus quer falar ao seu coração e ouvir aquilo que Ele tem para falar para você. Muita gente acaba pensando que fazer ou ter esse tempo devocional acaba sendo uma tarefa enfadonha, é uma tarefa muito chata, que Deus não fala, Deus não se revela, mas na verdade a gente precisa estar consciente primeiro da presença de Deus sobre aquele ambiente. Algo que eu tenho feito muito ultimamente é tirado os primeiros momentos do meu devocional para tomar a consciência, recobrar minha consciência acerca da presença de Deus no ambiente. Então o que eu faço? Primeiro eu coloco um louvor e fico pensando na presença de Deus, pensando que Deus está ali naquele ambiente. Não que Ele não estivesse em outros momentos, mas eu preciso me lembrar da presença dEle, que Ele está aqui comigo enquanto eu estou fazendo o meu tempo devocional. Você sabe por que é importante ter esse tempo devocional? Através do tempo devocional nós desenvolvemos a nossa fé, nós aprendemos a como confiarmos mais em Deus, aprendemos acerca de quem Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele representa para a gente como pessoa, como filhos dEle, como geração, como nação. E isso deve ser algo prazeroso de se fazer, não deve ser algo empurrado, não deve ser algo que a gente esteja fazendo de todo jeito. A gente precisa se dedicar. Às vezes no começo não vai ser tão interessante, tão prazeroso, mas à medida que a gente vai tendo esse tempo com Deus, vai se tornando cada vez mais claro a necessidade que a gente tem de estar na presença dEle e aprender acerca dEle. E agora vamos para algumas dicas do que você pode fazer no seu tempo devocional, já que você já aprendeu a importância do porquê fazer esse momento e ter esse momento todos os dias, inclusive, ser uma coisa diária na sua vida. Vamos lá? Primeira coisa, tenha um horário marcado com Deus. Por quê? Porque se você faz disso um compromisso, algo que você estabelece ali como uma rotina sua, você vai dar prioridade para aquilo. E Deus, como nós sabemos, deve ter a prioridade nas nossas vidas. Então, independente de ser, por exemplo, pela manhã, ou ser pela tarde, ou ser pela noite, você precisa dar prioridade para aquele horário. Então, por exemplo, se eu marco o meu devocional às 7 da manhã ou às 7 da noite, então se surge algum outro compromisso, eu preciso dizer não. Esse é o meu tempo que eu tenho com Deus. Então, dar prioridade para isso é muito importante. Em segundo lugar, escolha um local. Esse local ele precisa ser silencioso, para você conseguir se concentrar, conseguir prestar atenção naquilo que você está fazendo, naquela atividade que você está focando. Então, precisa ser um momento ali apenas de se concentrar para ouvir a voz de Deus e ouvir e entender aquilo que Ele tem para falar ao seu coração. Então, de repente, por exemplo, você tem filhos. Eu não tenho filhos, mas por enquanto, o que eu faço? Eu tenho um local que ele é silencioso, que é esse espaço aqui. Eu faço meus devocionais geralmente aqui. Em alguns momentos eu faço no sofá, mas isso por quê? Porque aqui é um ambiente mais silencioso que eu consigo encontrar. Então, eu escolho esse horário, escolho o momento, escolho o local e tudo isso deve cooperar para a minha concentração fluir no texto e naquilo que Deus quer falar ao meu coração. A terceira coisa que a gente pode fazer, e que é o que eu geralmente gosto de fazer, começando mesmo no devocional, é de tirar um momento para louvar o Senhor, de realmente entender a presença dEle naquele ambiente. Então eu coloco ali um louvor, ou um instrumental, ou algum louvor que seja de worship, como a gente chama. E isso vai me ajudando, principalmente a me acalmar, a concentrar os meus pensamentos naquilo que a letra está falando, ou que no momento que eu estou sentindo de Deus. Isso ajuda muito, inclusive, para a gente poder ouvir realmente aquilo que Deus quer falar no nosso coração, para o nosso coração ficar mais calmo. Então,
começando pelo horário, começando pela questão do local, isso ajuda muito, né? Para a gente se concentrar e, de fato, a gente imergir nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração. Em quarto lugar, o que a gente pode fazer? A gente pode orar, pedir para que Deus fale conosco nesse momento devocional. Antes da gente ler a Bíblia, a gente pode orar para pedindo a Deus, Deus, me ajuda a entender a Tua palavra, me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor quer que eu enxergue, me ajuda a que esses pensamentos que eu estou tendo agora, né, eles fluam dentro de mim, eles se espalhem e que eu possa apenas me concentrar na Tua palavra. Então isso ajuda muito a acalmar o nosso coração, a nossa mente, né, para que a palavra de Deus, que é o próximo passo, ela possa fluir mais naturalmente dentro de nós. Então, após esse momento de oração, uma quinta coisa que a gente pode fazer é pegar a nossa Bíblia, selecionar um texto e ler esse texto e meditar nele. Não apenas ler, mas tirar um tempo para extrair as verdades bíblicas daquele texto e fazer dele a nossa própria oração. Uma coisa bem interessante a se fazer é você ler o texto se incluindo na história. Então, por exemplo, onde tem o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá em Salmos 23, é um salmo bem conhecido, você pode falar assim, o Senhor é o meu pastor, é o pastor de Carol, e eu não vou sentir falta de nada, porque Deus é o pastor de Carol. Então isso pode ser feito como exercício para a gente, para o nosso coração, para a nossa mente, e absorvendo aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Então, além da leitura, medite também, não apenas nesse momento, mas tente meditar também durante o dia. Rumine essa palavra, assim como os ruminantes, né? Rumine essa palavra, faça a digestão dessa palavra para que ela faça um efeito completo na sua vida. Então, agora que você já conhece alguns passos de devocional, já sabe algum desses benefícios, eu quero que você agora coloque em prática. Pode começar com pouco tempo, 5 minutos, 10 minutos, e você vai evoluindo e vai sentindo o quanto a sua alma se sente mais leve e mais empoderada em Deus para realizar todas as coisas do seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dele, inclusive, dá um like aqui e também compartilha com seus amigos que querem aprender mais a fazer um devocional, que estão com dúvida aí de como fazer. Então isso vai ajudar muito, inclusive, na divulgação dessa palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.